uma satisfação mais uma vez nos encontrarmos para juntos estudar o livro de Daniel. Neste trimestre nós estamos estudando este material, as profecias de Daniel para o tempo do fim, que foi preparado pelo Dr. Elias Brasil de Souza, ele que é o diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral. Além desse material, o Dr. Elias preparou também este livro que acompanha. Aqui você tem explicações um pouco mais aprofundadas sobre o tema e você poderá entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, que você vê aí no seu vídeo, e adquirir esse material. Além disso, você pode encontrar neste mesmo site da Casa Publicadora este outro livro que foi recentemente publicado, também abordando esse tema e vai lhe ajudar muito no seu estudo deste livro tão extraordinário. Mas antes de passarmos especificamente para o estudo do livro de Daniel, nós vamos pedir a Deus a sua bênção para o nosso estudo. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão pela oportunidade que nos dás mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que possa nos conduzir neste estudo, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender a Tua verdade, a Tua revelação. Oramos em nome de Jesus. Amém. A lição que nós vamos estudar, o nosso tema hoje, tem o título de Jerusalém a Babilônia. E aqui nós vamos ver narradas as experiências de Daniel e seus 3 companheiros que foram levados cativos para a Babilônia no ano 605 antes de Cristo. Esta data ela é muito bem estabelecida pela arqueologia. Em 605, algumas coisas estavam mudando na política daquela região do mundo. Babilônia estava se tornando uma potência cada vez maior. E neste ano de 605, por volta de junho, julho deste ano, Nabucodonosor, que era o príncipe herdeiro de Babilônia, liderou uma campanha contra os egípcios. Havia uma guarnição egípcia em Carquemis, às margens do Eufrates, e Nabucodonosor os expulsou dali e os perseguiu até as fronteiras do Egito. E neste ínterim, Nabucodonosor foi anexando todos os territórios que encontrava pela frente, anexando aí a Babilônia. E é bastante provável que foi neste seu retorno aí da fronteira do Egito, que Nabucodonosor demonstrou hostilidade para com Judá. O texto bíblico diz que veio Nabucodonosor a Jerusalém e sitiou a cidade. Observe que a crônica babilônica não conta absolutamente nada acerca deste cerco de Nabucodonosor à cidade de Jerusalém. Por quê? Como disse Donald Wiseman, do Museu Britânico, uma siriologista bastante respeitada, que a crônica estava preocupada com o evento muito maior, mais extraordinário, que era a derrota do exército egípcio, e não uma informação incidental acerca de Jerusalém. Embora isto, na perspectiva bíblica, seja de importância extraordinária, para o cronista secular, no caso o cronista de Babilônia, isso não era tão relevante. E foi nessa ocasião, no ano 605, então, que alguns filhos de Judá, da elite e até mesmo da realeza de Judá, foram levados cativos para Babilônia. E não apenas alguns dos filhos de Judá, como também os tesouros do templo, alguns dos vasos do templo de Jerusalém foram levados para Babilônia. Esta é a informação que nós encontramos no texto bíblico. Além deste primeiro cerco de Nabucodonosor contra Jerusalém, ele voltou em 597 e, posteriormente, em 586. E em 586, então, o templo foi destruído, a cidade foi arrasada, e nós tivemos, então,
a deportação nestes outros momentos também, e desta forma os judeus do Reino do Sul, o Reino do Norte já havia sido destruído pela Assíria no ano 722, e agora em 597, 586, o Reino do Sul, com sede em Jerusalém, foi então eliminado pelo exército de Nabucodonosor. O texto bíblico diz assim no capítulo 1, verso 2 de Daniel: O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eu gostaria de destacar aqui esta referência à terra de Sinar. É uma clara alusão a Gênesis 12 e ao episódio da Torre de Babel. Babel é um sinônimo de rebelião contra Deus. E esta referência do texto bíblico a Nabucodonosor, ao Deus de Nabucodonosor e à terra de Sinar, já nos aponta um significado teológico especial neste conflito aqui. As pessoas poderiam pensar que Nabucodonosor estava simplesmente realizando as suas conquistas. O historiador secular pode pensar isso, mas na perspectiva bíblica, tudo o que está acontecendo tem relevância especial. Nós vemos aqui essa referência ao tesouro do templo, nós vemos a referência ao Deus de Nabucodonosor, nós vemos a referência a Sinar, o lugar da rebelião. Aqui nós estamos vendo uma coisa que nós definimos como usurpação de prerrogativas. Nabucodonosor está pretendendo agora ocupar com Babilônia o lugar do Deus de Israel. Os tesouros do templo de Jerusalém são transferidos para o templo do Deus. Na realidade, em Babilônia havia tantos deuses, e alguém disse que era uma sociedade polidemônica. Donald Wiseman sugere que haveria em Babilônia cerca de 2.500 deuses, com seus sacerdotes. Então nós estamos vendo aqui o tema da usurpação, um sistema de salvação rival, um sistema religioso rival àquele estabelecido por Deus em Jerusalém. E este aspecto desta rivalidade entre Babilônia e Jerusalém, ele vai continuar se repetindo ao longo do livro de Daniel. Este é um tema de especial relevância que nós estamos estudando aqui nas profecias de Daniel. Este conflito entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses, sejam eles de Babilônia ou de quaisquer outras nações, ou até mesmo alguma filosofia que ocupe o lugar do Deus verdadeiro. Então, quando nós lemos que esta transferência do tesouro ocorreu, nós somos chamados a atenção para o templo. O templo vai ocupar o lugar central, o ponto de conflito especial no livro de Daniel. Por exemplo, quando nós chegarmos lá no capítulo 8 de Daniel, nós vamos ver ali, mais uma vez, este conflito que se volta para o templo, só que neste caso não é mais o templo em Jerusalém, mas é o templo celestial. Então, toda essa questão de usurpação de prerrogativas, do estabelecimento de um sistema religioso rival ao verdadeiro sistema estabelecido por Deus, ele ocorre no livro de Daniel e ele é extremamente relevante para você e para mim. Mas voltando ao versículo 12 que nós lemos há pouco: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Na perspectiva humana foi uma conquista de Nabucodonosor, mas na perspectiva divina nós vemos aqui que Deus é soberano sobre os eventos que estão ocorrendo ali naquela região do mundo. Aqui é dito que Deus entregou. Em primeiro lugar, qual é a palavra que está por detrás aqui, traduzida como Senhor? A palavra é Adonai. Adonai fala deste senhorio, deste domínio de Deus. Não era uma conquista de Nabucodonosor, mas era uma ação de Deus através de Nabucodonosor. Mas como? Um rei pagão estava sendo usado por Deus? Neste caso, sim. Deus pode se prevalecer de pessoas de quaisquer lugares, de quaisquer confissões, para realizar os seus propósitos. E neste caso, o objetivo não era simplesmente punir Judá, embora isso estivesse acontecendo,
mas o objetivo final era a redenção de Judá e o cumprimento dos propósitos de Deus através do seu povo escolhido. Então, o verbo que aparece, entregar, este verbo, ele demonstra de uma maneira bastante inequívoca a ação de Deus. Embora Deus possa parecer ausente, mas na realidade ele está sempre presente. E isto é caracterizado por este verbo. Este verbo aqui ele é consistentemente aplicado a Deus aqui neste texto. E nós vamos encontrar este mesmo verbo no versículo 9, quando diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia. E também no verso 17, quando diz que Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Então, isso mostra Deus agindo. Aparentemente, os hebreus foram abandonados à própria sorte. Mas quando nós lemos o texto com atenção, nós percebemos que Deus não os abandonou. Deus está agindo, embora nas sombras, embora por detrás dos bastidores, mas Deus está agindo em favor dos seus filhos. E isto é ressaltado por este verbo que diz que Deus entregou. É a soberania divina, que é um tema recorrente no livro de Daniel, como nós veremos no decorrer desta série de estudos. Mas a certeza de que o domínio pertence a Deus, de que Deus é o soberano sobre todas as coisas neste mundo, deve fazer com que a esperança continue sempre viva no coração dos seus filhos, quando enfrentam aqui as suas provações, quando atravessam os seus desertos, quando sofrem perseguições, quando padecem sob a mão dos poderosos, ou quando sofrem os infortúnios desta vida, deveria dar a nós a confiança necessária para prosseguirmos, para não desistir, na certeza de que com Deus nós alcançaremos vitórias em nossa vida, ainda neste mundo. Há um texto que expressa belamente esta ideia de que Deus está presente com os seus filhos. E eu gostaria de ler para vocês. Muitas vezes, aqueles que por sua fé sofrem afrontas e perseguições, são tentados a pensar que Deus os olvidou. Aos olhos dos homens são a minoria. Segundo toda a aparência, os inimigos triunfarão sobre eles. Entretanto, não devem violentar a consciência. Aquele que por eles padeceu, não os desamparou. Se consagrarmos a vida a seu serviço, nunca chegaremos a situações para as quais Deus não haja feito provisão. Qualquer que seja a nossa situação, temos um guia para nos dirigir o caminho. Quaisquer que sejam nossas perplexidades, temos um conselheiro infalível. Quaisquer que sejam nossas aflições, privações ou solidão, temos um amigo compassivo. No versículo 4, somos informados de que o rei determinou que estes jovens da nobreza judaica deveriam ser ensinados na cultura e na língua dos caldeus. E isso aqui nos remete para o conteúdo que eles tiveram que dominar ali em Babilônia para chegarem a ser conselheiros do rei, ou ocuparem uma posição importante na administração ali em Babilônia. Essa era uma prática muito comum no Antigo Oriente Próximo, de oferecer treinamento especial para a nobreza estrangeira conquistada, e quem sabe eventualmente utilizar estas pessoas para servirem ao império como escribas, como enviados especiais, ou até mesmo administradores em seu próprio lugar de origem, sem despertar preconceito. Para alcançar os alvos acadêmicos propostos, os estudantes deveriam ser conhecedores de pelo menos 3 línguas para atuar no serviço do rei. O sumério, que era a língua religiosa tradicional, escrita em símbolos cuneiformes; o babilônico ou acadiano, dialeto nacional de origem semítica, que também era reproduzido em cuneiforme; e finalmente o aramaico, que era a língua internacional dos negócios e da diplomacia. O cuneiforme era uma língua extremamente complexa, envolvendo cerca de 500 sinais separados, e muitos deles
com múltiplos significados. Os estudantes tinham duas opções. Os estudantes cujo alvo era servir na administração real aprendiam os fundamentos da escrita cuneiforme, uma coleção de textos léxicos e metrológicos, listas de nomes pessoais, como escrever documentos legais e administrativos. E estudavam algumas obras literárias que promoviam a ideologia real. Por exemplo, o épico de Gilgamesh, que é o relato babilônico do dilúvio, a lenda de Sargão, a lenda cuteana, a lenda de Naram-Sin, a crônica Wagner. Os estudantes que tinham outras ambições avançavam um pouco mais um currículo pesadamente orientado ao ofício de exorcistas. Copiavam encantamentos, séries mágicas e exorcísticas, hinos e orações literárias. E aqui estudavam textos teológicos fundamentais que promoviam a visão de Babilônia como o centro cósmico do universo e de seu deus Marduk como demiurgo. Então eles estudavam o épico da criação babilônico, o Enuma Elish. Neste caso, o foco não era sobre o rei ou sobre os reis, o foco era sobre os deuses. Na verdade, muito daquilo que era ensinado em Babilônia, hoje seria classificado como ciência oculta ou artes mágicas. Os textos que eles deveriam ler, que eles deveriam estudar, incluíam muitos que lidavam com presságios, fenômenos astrológicos ou métodos para combater os maus espíritos. No entanto, como expressa um estudioso, a observação do céu e de seus fenômenos tinha como objetivo final a predição do futuro. Ou seja, os astrônomos caldeus, eles eram acima de tudo astrólogos, e os motivos religiosos eram predominantes na astronomia babilônica. A conclusão acerca desta matriz curricular em Babilônia é que o programa de estudo dos aprendizes tinha natureza essencialmente religiosa e pretendia transformar os hebreus em verdadeiros sacerdotes caldeus, especialistas na ciência da adivinhação. Quanto ao programa de estudos, estes jovens tinham de estar seguros de seu conhecimento de Javé, para poderem estudar essa literatura de maneira objetiva, sem permitir que ela minasse a sua fé. Então, era um currículo bastante extenso, temas extremamente complexos e que exigiam uma habilidade, uma capacidade mental extraordinária de Daniel e de seus companheiros. Como eles se decidiram por sua fidelidade a Deus, o Senhor os honrou naquele ambiente acadêmico, de modo que eles se distinguiram como os melhores entre os melhores jovens de todas as nações. E aqui nós temos uma lição muito clara. Fidelidade a Deus não impede que você alcance grandes realizações acadêmicas, na área intelectual, ou também na área empresarial, ou qualquer outra área. Se você se decide pela fidelidade a Deus, Deus pode honrar a sua fidelidade e recompensar você. No verso 7, nós lemos que o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. De acordo com este relato, houve esta mudança de nomes. E o significado disto? Dar um novo nome a alguém era uma forma de mostrar que aquela pessoa que atribuía o nome tinha autoridade sobre a outra pessoa. Entre os hebreus, o nome de uma pessoa incorporava um ou dois dos principais nomes divinos, Elohim e Javé. El, que é a primeira sílaba de Elohim, pode aparecer no início de um nome, por exemplo, Elias, ou então no final, no caso mesmo de Daniel. Da mesma forma, Yah, que é a primeira sílaba de Yahweh, pode aparecer no início de um nome, por exemplo, Josafá. Ou então aparecer no final do nome, no caso Isaías,
O restante do nome não apontava diretamente para Deus, mas também era significativo, e de maneira que formava um pensamento condensado. Então, os nomes dos jovens hebreus levavam o nome de seu Deus, o Deus de Israel, e expressavam importantes verdades espirituais. Agora, os nomes que eles receberam na corte babilônica representavam divindades caldeias. Veremos isto rapidamente. Daniel, em hebraico, significa Deus é meu juiz, e o seu nome foi mudado para Beltesazar, que significa queira Bel preservar sua vida. Bel, que é outro nome para Marduk, o deus principal do panteão babilônico. Ananias, o significado hebraico é a graça de Jeová, teve seu nome mudado para Sadraque, que significa o mandato de Acu. Misael, em hebraico, significa quem é o que Deus é, e o nome foi mudado para Mesaque, que significa quem é o que Acu é. Azarias, cujo significado hebraico é Jeová tem ajudado, foi mudado para Abednego, cujo significado é servo de Nebo. O que nós podemos observar aqui é que havia uma tentativa deliberada para apagar o nome do Deus de Israel entre aqueles que serviam na corte babilônica, de forma a que não se desse testemunho do Deus verdadeiro ali naquele lugar. Em seus nomes, os hebreus deveriam levar apenas um testemunho de que eram súditos dos deuses babilônicos. Como expressou um autor, com seus novos nomes, Daniel e seus amigos são cognitivamente inscritos ou reproclamados como vassalos dos deuses babilônicos. Isto significa que os 4 judeus não mais são a propriedade de Jeová, mas a propriedade dos deuses babilônicos. Além disso, os novos nomes tinham o objetivo de ajudá-los a se esquecer do seu passado e de sua lealdade à sua religião e adaptá-los à nova situação. E aqui nós percebemos uma estratégia bastante sutil de conquista do coração dos jovens hebreus. Visavam conquistá-los não apenas para o estilo de vida babilônico, mas especialmente para a religião que era praticada naquele lugar. Então não houve uma compulsão, não houve uma coerção. Na verdade, a tentativa era levar os jovens a gradualmente renunciar à sua fé em favor da idolatria, dando estes nomes de divindades caldeias, que eram nomes significativos de idolatria, levando aqueles jovens diariamente a uma íntima associação com costumes idólatras, e sob a influência de sedutores ritos do culto pagão, o rei esperava induzir estes jovens a renunciar à sua religião e se unir ao culto dos babilônicos. No verso 5 nós lemos que o rei determinou a ração diária daqueles jovens, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Observe que ser membro da elite babilônica incluía a participação nas finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E observe que era uma ordem real. O rei determinou a ração diária. Em nossos dias isso poderia parecer extremamente tentador, mas esta proposta real, ela foi recusada por Daniel. Ao dizer que Daniel decidiu não se contaminar, resolveu firmemente não se contaminar com a comida da mesa do rei, indica a sua liderança neste propósito. Em lugar das finas iguarias do rei, Daniel fez um pedido de uma dieta muito mais simples. Em vez das iguarias, ele pediu uma alimentação vegetariana simples e integral, e em lugar do vinho, ele queria apenas água, a bebida mais saudável do mundo. De acordo com uma estudiosa, o uso da carne era algo tão extraordinário em Babilônia que até os historiadores gregos, eles ficaram impressionados
com a predominância da carne ali naquele lugar. Era algo que indicava poder. Os antropólogos frequentemente observaram que a carne, porque é um alimento produzido pelo abate, está de uma maneira muito particular associada ao poder. Da mesma forma, o vinho, pelo processo de produção, de fermentação e finalmente o seu resultado inebriante, então também está associado ao poder. Então esta oferta do rei parecia muito tentadora, mas era uma oferta que falava do poder do rei em determinar o destino daqueles jovens. Este termo que aparece aqui no versículo 12, traduzido em português como legumes, é a palavra zeroim, que nos remete para Gênesis 1:29. E um estudioso tem observado o seguinte, que este substantivo, que nós traduzimos melhor como vegetais, e os verbos dar e comer, eles só aparecem juntos aqui, no primeiro capítulo de Daniel, e em Gênesis 1:29. E o que está envolvido neste substantivo, vegetais ou zeroim? Na realidade, isto poderia garantir uma boa saúde? Sim, porque aqui nós temos envolvidos aqueles alimentos de origem vegetal como frutas, cereais, hortaliças, legumes, tubérculos, nozes, etc. Portanto, nós temos aqui uma variedade de alimentos naturais, saudáveis, que estariam à disposição de Daniel e seus companheiros durante aquele processo. E, realmente, quando eles foram vistos, examinados, percebeu-se que eles tinham a melhor saúde do que os demais que participavam da mesa real. E por que Daniel resolveu não se contaminar com a comida da mesa do rei? Havia várias razões pelas quais um judeu piedoso evitaria comer daquela comida real. Em primeiro lugar, os babilônios, como outras nações pagãs, comiam comidas impuras. Em segundo lugar, os animais não haviam sido adequadamente mortos de acordo com a lei levítica. E terceiro, uma porção dos animais destinados para a alimentação era oferecida primeiramente como sacrifício aos deuses pagãos. Portanto, tudo isso aqui já seria razão suficiente para levar Daniel a tomar essa decisão de não utilizar aquele tipo de alimentação. Além disso, como se expressou um outro estudioso, aceitar as provisões do palácio envolveria um compromisso de fé. Então, neste caso, é preferível ser considerado um radical a transigir com os princípios que regem a nossa vida. O desejo de Daniel era agradar a Deus em tudo que fizesse. Desta forma, ele resolveu. E ainda que ele estivesse cativo numa terra estranha, imerso numa cultura que não seguia as leis de Jeová, ele não se esqueceria do Deus de seus pais. Se as leis de Deus não eram seguidas em Babilônia, Daniel, mesmo estando em Babilônia, ainda assim seguiria as leis de seu Deus. Sendo este um teste de obediência para Daniel e seus amigos, eles foram aprovados com louvor. Como resumiu o autor da nossa lição, Elias Brasil, Daniel e seus amigos organizaram suas vidas ao redor de duas convicções fundamentais, que são fidelidade ao Criador e obediência à lei de Deus. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Com respeito ao uso do vinho, que Daniel também recusou, devemos observar que a palavra para vinho, utilizada aqui em hebraico, indica uma bebida fermentada produzida a partir do suco de uva. E então ele deixa para nós um exemplo de alguém que era temperante nessas questões e não iria se contaminar ingerindo qualquer tipo de droga. Embora nós não estejamos vivendo hoje como cativos em Babilônia, de certa maneira, a nossa mente é levada cativa por bem elaboradas estratégias de marketing que vendem a sua mensagem e lucram com isto à custa de nossa saúde e também de nossa fidelidade para com Deus. Finalmente, um aspecto muito importante destacado por um estudioso é a conexão entre a fé e a existência. Ou seja,
A experiência religiosa não se limita apenas às crenças espirituais, mas implica também no nível concreto da existência, incluindo aí o cuidado com o corpo. O autor, ele traça um paralelo com o primeiro teste aplicado à humanidade, que envolvia um aspecto alimentar, destacando que não apenas o destino de Adão e Eva, como também de toda a humanidade, foi determinado com base em uma simples escolha quanto ao que comer. Isto evidencia quão importante é a questão das escolhas em aspectos que a muitos poderiam parecer insignificantes. A decisão de Daniel e seus amigos, ela ressoa até os nossos dias, visto que de muitas maneiras nós enfrentamos hoje os mesmos dilemas básicos vividos por eles ali em Babilônia. Por isso é importante que nós reflitamos acerca do cuidado que temos com a saúde. Numa situação parecida, qual é a nossa decisão? Nós cedemos por causa de uma política socialmente aceitável para nos entrosar melhor, para nos enturmar melhor, ou nós fazemos valer os princípios que regem a nossa vida de uma maneira educada, de uma maneira cortês, de uma maneira gentil, mas de maneira firme, recusamos aquilo que contrariaria de maneira bastante evidente a nossa convicção, a nossa fé e a nossa dependência de Deus. É algo para se pensar. E qual foi o resultado desta postura firme de Daniel ali em Babilônia? Quando, ao final do período de estudos, depois de 3 anos, Daniel foi testado juntamente com seus companheiros pelo próprio rei, o rei os encontrou 10 vezes mais sábios que os demais. Na verdade, é uma maneira de dizer que eles eram muito superiores em conhecimento aos demais estudantes ali. Deus os honrou naquela situação adversa, e aqui nós somos informados no verso 19 que eles passaram a assistir diante do rei. Então observe, eles que eram cativos, mantiveram a sua fidelidade a Deus nas circunstâncias mais difíceis, e Deus os abençoou de tal maneira que eles foram promovidos em Babilônia e se tornaram assistentes no palácio do rei. E nós terminamos o capítulo 1 de Daniel com uma referência a Ciro. Ciro o grande rei da Pérsia, é mencionado aqui no final do capítulo. Veja, nós encontramos no início do capítulo uma referência a Nabucodonosor. Nabucodonosor, que significou a pilhagem, que significou o cerco, que significou o exílio. E agora nós encontramos Ciro, já não mais Nabucodonosor, mas Daniel ainda está aqui. Nabucodonosor saiu de cena, Daniel continua. E é dito que Daniel continuou até o 1º ano de Ciro. Ciro foi o libertador. Em Isaías 45, Ciro é chamado de Messias, é o ungido. Foi o libertador do povo. Nós encontramos a referência na Bíblia de que Ciro ordenou o retorno juntamente com os utensílios do templo que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Nós encontramos no relato de 2 Crônicas, capítulo 36, no verso 22, que o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. É interessante que esse verbo despertar, ele é utilizado numa forma causativa. E este é o uso mais significativo deste verbo no Antigo Testamento, que tem a Deus como sujeito. Isto mostra mais uma vez que o envolvimento ativo de Deus na história, ele não é indiferente, ele não é passivo, ele não é um mero espectador. Ele está no controle dos acontecimentos. Todas as ações de Deus têm um propósito. Os eventos não acontecem por acaso. E há uma coisa muito especial aqui que nos afeta no nosso nível existencial, no nosso dia a dia. Daniel não recebeu nenhuma explicação por que ele foi levado para o exílio. Se ele era uma pessoa fiel a Deus, por que isso aconteceu? Na verdade, ele nunca perguntou. Algumas pessoas dizem, devemos perguntar para quê? Daniel também não perguntou para quê. De fato,
No decorrer do estudo, nós veremos que Daniel, ele se desempenhou em Babilônia em muitas funções importantes no reino, e Deus o utilizou até mesmo como um profeta naquele lugar. Entretanto, nada disso lhe foi informado. Daniel apenas tomou uma decisão de permanecer fiel a Deus. Deus foi fiel a Daniel, Deus honrou a Daniel, e Daniel permaneceu até o primeiro ano de Ciro. E de fato, Daniel permaneceu até muito mais, porque no final do seu livro, no capítulo 12, no verso 13, ele recebe a promessa de que no fim dos dias ele se levantaria para receber a sua herança. E para nós, a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, tanto você quanto eu, nós podemos, como Daniel, tomar a decisão de ser fiéis a Deus nas circunstâncias mais difíceis. E Deus vai cumprir a sua parte, sendo fiel a nós. E Ele vai nos proteger, Ele vai nos cuidar, Ele vai nos sustentar e vai nos conduzir à vitória. Que esta seja também a sua experiência ao lado de Deus.